que começaram a escágio, mesmo as primeiras, eles eram pessoas que vieram com uma cultura super especial. Eles eram pessoas que deixaram sua pátria e aqui vieram viver, trazendo uma bagagem cultural. Temos uma raiz de colonização que é múltipla, mas muito rica, de povos que vieram sofridos da Europa, num pós-guerra. Eram italianos, eram poloneses, alemães, austríacos. E quando aqui chegaram, encontraram uma Joaçaba assim, até nem era esse nome, era Cruzeiro, parece que naquela época, era uma vila. E que trouxeram em suas bagagens seus instrumentos musicais e chegando no Brasil, nessa vida nova, a nova pátria, esta musicalidade aflorava a todo momento. Aí eles começaram um tocava a sua música italiana, outra, de repente eles começaram a ver que tinham valores a ser aproveitados entre eles. Assim foi um legado de valores que se juntaram e dali começou a parte levando a escágio cada vez mais para frente, até que se uniram. Tinha as turmas da igreja, um coral bom. Aqui na catedral também tinham cantores bons. Em 52, chegou por aqui o maestro Alfredo Sigwald e tomou a frente da orquestra. Passou a ensaiar os músicos. Ele começou esse trabalho, mas um trabalho muito bonito, com essa turminha que aqui estava. Mas só que essa turma que aqui se encontrava não eram qualquer um, eram pessoas formadas que já participavam de orquestra no país onde moravam. Berlim, na Polônia, nas cidades da Polônia, na Itália. Eles eram, na Áustria, pessoas já com um nível superior de música. E aí foi também fácil para o maestro, mas mesmo assim ele começou a trabalhar com pessoas que tinham vontade de fazer parte desse meio. Quando o Alfredo Sigwald vinha aqui para a região, né, ele vendia remédios e ele tinha um projetor nessa minivan dele, onde ele exibia alguns filmes, né, e também colocava músicas, que eram músicas eruditas. Então, numa das vindas para cá, ele foi convidado a ficar em Joaçaba, né, e reunir músicos para formar uma orquestra. E já em 59 existia um grupo de cantores chamado Coral Harmonia. E houve a fusão dessas duas entidades, passando em 62 a ter um novo estatuto e o nome Sociedade de Cultura Artística de Joaçaba e Erval do Oeste. Mais tarde, o Sr. Alfredo foi incorporando, além de solistas, ele foi pondo bailarinos, clássico também. E de bailarinos ele foi pondo, chamava-se grupo de cênico de cantores. Então as músicas eram quase todas internacionais. Dessa forma continuou até por muito tempo na Escágio. A Escágio teve um programa de rádio que era Encontro com a Escágio e era onde o maestro, né, e os seus colaboradores colocavam particularidades das músicas, curiosidades, e assim eles iam fazendo a formação de plateia, né, formando o seu público, para quando fossem assistir à orquestra, compreendessem aquela música, entendessem de onde ela vinha e o que ela significava. As apresentações aconteciam no Clube 10 de Maio, no Clube Cruzeiro, na frente da prefeitura, por ocasião do aniversário do município, no antigo Cine Vitória, que eu me recordo que em 67 assisti uma apresentação ali. Você não imagina o que foi essa família. Família Escágio, eu tenho ela no coração. Era uma coisa tão linda. Aqueles dias de ensaio, começamos a reunir músicos também de outras cidades, o maestro foi trazendo, eram de Erechim, de Caçador, de Porto União, de Videira, de Piratuba, Piritiba. Você nem imagina o que era aquilo. De todos os lados nós reuníamos aquela turma e um jantar ou no Clube Cruzeiro ou no Clube 10 de Maio para aquela turma que chegava.
Depois que eles jantavam, começava o ensaio. Começava no sábado e terminava depois do meio-dia do domingo. Aí de madrugada nós parávamos a madrugada para dormir, de manhã de novo, começava tudo outra vez. Então aquelas peças eram ensaiadas para ser apresentada aqui em Joaçaba, nós apresentamos no Rio de Janeiro. Comecei a participar dessa história da Escajo, dessa longa história. Eu comecei nos anos 80, mais precisamente em 1985, e participava do grupo cênico de cantores, né, do grupo dos baixos, e que acompanhava a orquestra. Minha esposa participava do coral da Escajo a partir de 1978. Eu, como não sei cantar, pedi para ser o apresentador e eles aceitaram. Então eu comprei um smoking, gravatinha borboleta, sapatinho preto bem lustrado e eu fazia as vezes do apresentador nas vezes em que a orquestra viajava com os músicos, com os cantores. A gente se apresentava em vários locais, Jaraguá do Sul, Florianópolis, Concórdia. A minha primeira apresentação foi em Concórdia, né? Videira e tal, e assim foi, né? Em várias cidades onde os músicos vinham para ensaiar, nós fazíamos também apresentações uma vez ao ano. Esses ônibus ostentavam faixas na sua lateral. A Escajo de Joaçaba, levando a cultura para tal e tal cidade. Éramos 45 músicos, outro tanto de cantores, e era uma grande família. A cultura de Joaçaba foi muito destacada pela atuação da Escajo, né? E o Alfredo Sigel foi homem de frente, né? O Alfredo era uma pessoa fora de série, porque além de poliglota, ele era um instrumentista maravilhoso, né? Meu pai vibrava com as apresentações da Escajo. Ele tinha sempre esse poder de juntar as pessoas, né? Então, nos anos 70, em 71, ele fundou a Banda Municipal Carlos Gomes, que está em atividade até hoje. Hoje é a Carlos Gomes Big Band. Conhecendo Alfredo Sigel com aquela determinação dele de levar esse projeto à frente, o sonho de ter um teatro aqui em Joaçaba para que a orquestra pudesse se apresentar, que os artistas da região pudessem se apresentar, isso contagiava a gente. Mas o sonho de um teatro era um sonho antigo do maestro, né? E as cidades que tinham teatro eram só grandes cidades, grandes polos, né? E precisava, para construir um teatro, muito recurso. Então, o maestro, por ter já um nome na região, por ter construído uma orquestra, por já ter um trabalho consolidado, lá nos anos 70, ele conseguiu, através dos títulos que ele possuía, do estudo que ele possuía, né, ele conseguiu, junto ao MEC, ao Ministério da Cultura, uma abertura, uma brecha para enviar um projeto, né, e solicitar recursos. E graças ao governador Carlos Conde Reis, e o nosso secretário daquela época, que era o Dr. Ivan Bonato, eles conseguiram mandar a primeira verba para então iniciar a construção e comprar o terreno. Eu estava começando, eu me graduei em arquitetura em Porto Alegre, na URGS, né? E estava ali um grupinho, o próprio maestro, o pessoal do coral, da Escajo, na época. Então, ele vendeu essa ideia para os caras disseram, tá, vamos dar para o Arthur fazer o projeto. A ideia que surgiu, a primeira, é que a Escajo tinha um terreno, ou permutou um terreno na rua Tiradentes, mas ele era pequeno de área. Então, o pessoal, porque aparentemente quando alguém vai fazer um projeto, mas é uma piramba dessa aqui, então é difícil. Então, vamos escolher um terreno plano. Só que o terreno plano tinha 500 metros quadrados, não dava para fazer um teatro, né? O terreno aqui embaixo foi dinamitado, foi tirado pedra aqui, a revelia, entende? Mas a gente sabe que o teatro termina dentro do rio aqui, na verdade, né? Entende? Mas ele tem área grande, área suficiente, a projeção para o prédio deu um prédio grande, né? Que se gastou muita dinamite, mas precisava, porque, na verdade, entende,
o teatro não é só isso aqui que a gente vê, né? Basta a gente descer uma escada aqui e vai saber aqui embaixo, entende? Então, ele tem os camarotes aqui embaixo, tudo. Tem essa área do palco aqui, que originalmente no nosso projeto é lá o fosso de orquestra. A gente se espelha, mas não é no sentido assim, olha, vamos fazer igual ao teatro La Scala de Milão. Não, entende? Mas a gente sabe que o La Scala de Milão tem um conjunto de atribuições, né, que é prerrogativa dele. Então, o teatro é um teatro da Itália, historicamente um dos maiores teatros do mundo, né? Mas o que o La Scala tem, o nosso com a escala reduzida, também tem, porque os caras disseram, não, mas não precisa, entende? Porque imagine, tem 2 cinemas, né? Aí você diz, não, mas só o cinema não dá, precisa ter clima de teatro, entende? Aí você já começou a voar mais alto, se pesquisou muito, acústica, se pesquisou, conversando com empresas de São Paulo, né? O pessoal deu assessoria, né? Porque isso é importante, né? É aquela história, né? O que tem um teatro? Tem uma entrada, os banheiros, tem cadeiras e tem um palco, né? Mas isso é tudo? Não é tudo. Ele precisa ter acústica, né? Senão não adianta, né? Se não tem acústica, os caras lá de cima, lá de trás, vão ouvir um embaralhado sonoro, entende? Que vai dar uma confusão, entende? Então, por isso é que você desenvolve a acústica. Aí você conversa com o pessoal que projeta ar-condicionado, entende? Né? Mesmo sem saber se ele ia ter ar-condicionado, mas precisaria, porque uma construção dessa sem ar-condicionado é difícil. Você tem que fechar isso aqui. E tem que ter uma acústica, um telhado que não propague o som. Parece com um piano, né? Vocês queriam fazer parecer com um piano. Nunca, ninguém quis fazer nada parecer com um piano. Mas não tem problema nenhum que as pessoas olhem e digam, qual é o problema que tem? Altera alguma coisa? Nada. Então deixa a pessoa achar que é um piano, porque é esse processo de assimilação. Então você vai desenhando aquela coisa assim e vai dando uma forma. É assim, o projeto de arquitetura nasce disso, entende? O teatro, que começou a ser construído em 78, só no ano 2003 ele pôde ser inaugurado. Enormes dificuldades financeiras, outras prioridades dos governos. Ficou um tempo parado, o teatro já estava, nos anos 70 ali, já foi erguida a parte bruta, né? E ficou aquilo muito tempo, daí cada gestão fazia um pouco. Houve um período de recesso, né? Um período de mudanças governamentais, e vários fatores, né, que acabou o dinheiro para construir, né, e a cidade não tinha recursos para aplicar, para continuar. Ao passar dos anos, o dinheiro ficou cada vez mais difícil, Eu sei que eu participava da diretoria desde da década de 80, a luta que tinham esses presidentes, o Telismar Quiveiro, Oswaldo Zendron, meu Deus do céu, uma dificuldade tremenda. Eu ficava com muita pena, porque a vontade era grande e não havia condições. Teatro inacabado, não tinha poltronas, o chão do palco era piso puro, então o que a gente fazia? Eu não me conformava ver isso parado, eu sei que era uma obra inacabada, tinha perigos, então a gente cercava com cordas, com madeiras, as partes de maior perigo. Uma precariedade, os escajanos eles eram tão entusiastas, eles limpavam, eles lavavam, era o único local, era um local sagrado para eles, um local sagrado. E aqui no piso bruto, né, fazíamos as apresentações e o pessoal vinha. Emprestava as cadeiras aqui do Roberto Trampolsky, que sempre nos cedeu gentilmente, então a gente puxava todas as cadeiras para cá, à noite fazia a apresentação e depois devolvia as cadeiras, porque no outro dia tinha aula, então era um trabalho muito grande, né? Muitas coisas aconteceram aqui no teatro antes dele ser concluído, né? Não tinha iluminação, tinha que puxar um cabo de uma única sala que tinha uma tomada, né? E era um trabalho danado. Vamos dizer, o esqueleto pronto, mas a alma também estava presente do teatro, mas né,
sem aquele glamour de um teatro com cadeiras, né, colorido e tal. Nos anos 90, principalmente, ali o teatro era um elefante branco, né? Que era uma coisa que não existia, era uma coisa que ocupava espaço. Então, uns tinham falado em fazer outra coisa no lugar, né? Que cultura não ia adiantar, outros em demolir, né? Porque ia cair, várias coisas assim. Esse espaço, quando ele estava em construção, ele não tinha muito como ser vedado, né? Então tinham várias entradas que os vândalos acabavam entrando nesse espaço, né, para se proteger do frio, às vezes para algumas atividades aí ilícitas, né? Mas acabavam às vezes depredando, pichando, escrevendo, né? E vândalos entraram tinha umas árvores na beira do rio ali, conseguiram entrar por lá, acessaram aqui o teatro. Aí colocaram fogo em cadeiras de palha que tinha e também no piano que estava aqui à frente. E era o piano onde Alfredo Ziegfeld compunha tantas músicas que fizeram sucesso, né? Então, e outra, usaram partituras musicais para incendiar o piano. Então foi um episódio muito triste e que passou, e até hoje esse piano a gente conserva aqui com todo o respeito, com todos os defeitos dele, mas que tem uma história. Quantas horas Alfredo Ziegfeld ali compondo, trabalhando, e o fim dele foi esse. Esse piano continua, né, no estado que ele está, porque faz parte da nossa história, né? E foi perdido muita coisa, mas a essência não foi perdida. Foram perdidas as teclas, mas todo o sistema foi preservado. Então você consegue tocar no piano ainda naquele estado. Assim que eu cheguei em Joaçaba, em 1995, claro, já chamou a atenção esse prédio, que é completamente diferente. E certa feita, apenas passando aqui pela frente, eu cheguei, dei uma olhada, estava muito feio, tinha muita sujeira e tinha uma obra em andamento. Interrompia, voltava, pelo menos essa informação que eu tive naquele primeiro momento. O ano 2000, eu estava descendo ali na catedral, olhei para o teatro e fiquei pensando, meu Deus do céu, essa estrutura está há mais de 20 anos, esse esqueleto. Alguém tem que fazer alguma coisa. E eu fiquei sabendo que o meu marido justamente contratou um assessor jurídico para a empresa, que era o Dr. Jairo Formigueri de Almeida. Eu não o conhecia, e ele era o procurador do município. Aí eu fiquei pensando, sabe do que? Eu disse, Ricardo, na próxima visita me chame, eu quero falar com ele. Foi o que aconteceu. Aí eu já vi que ele se entusiasmou. Disse, Ana, que espetáculo! Levou o conhecimento do prefeito Armindo Aro. Esse imediatamente me mandou chamar. Eu era diretor de cultura do município, à época o prefeito era Armindo Aro Neto. E eu brincando um dia, falei, prefeito, como é que o senhor consegue dormir à noite com esse monstro te assustando? Eu falava isso olhando para cá, olhando para o teatro, porque o gabinete do prefeito à época era na parte de fundos da prefeitura, que dá de frente para os fundos do teatro. Eu sou secretária de Educação nesse momento, junto com ele, com o prefeito, no mandato dele. E aí foi formada uma comissão. Ele chamou, vamos formar uma comissão e vamos então dar um jeito. Esse dar um jeito era politicamente buscar verba. Até que a dona Ana Lindner Pichler foi ao governador do estado, na qualidade de nossa embaixadora do Tirol no Brasil, em Três Itilhas. O governador a mim nos prometeu uma verba de 250 mil e ele estava no final do mandato, perdeu as eleições, mas cumpriu com a promessa dele, cumpriu. E nos mandou, começo de dezembro, esses 250 mil. Agora a comissão, então, disse, gente, nós temos que prestar conta até dia 30 de dezembro. Cada um foi para um lado. Foi se informar quanto que é a parte elétrica, transformador, 60 mil, quanto que as poltronas, 100 mil, quanto que é... Porque, gente, todo o equipamento do palco, tudo, aqueles 250 mil eram um pingo d'água. Meu Deus, nós ficamos desesperados, mas eu fiquei ainda mais entusiasmada. Pensei assim, não vou esmorecer. Essa comissão foi importante, quando a prefeitura se envolveu, a comunidade se envolveu, pessoas importantes que viam que Joaçaba tinha que concluir essa obra. E aí o trabalho começou a andar. Essa comissão começou a fazer visita em outros teatros.
tentando entender esse jogo. O que nós aprendemos, nós fomos para Jaraguá, que estava iam inaugurar o teatro lá. Meu Deus, aí nós vimos que toda parte do palco era toda preta, sabe? E a gente não tinha nem noção, né? Aí fomos para Joinville, eu vi aquela cortina com uma franja de 70 centímetros, fui para a secretaria, perguntei onde é que vocês compraram essa cortina? Na Cineplast de São Paulo. Entrei em contato com a Cineplast. Aí então eles vieram olhar e disseram assim, mas dona Ana, aqui não comporta uma franja de 70 centímetros, porque a senhora não pode comparar esse palco com o palco lá de Joinville. Eu disse, não tem comparação, não, mas que a franja vai ficar de 70 centímetros, vai. Até hoje está lá aquela franja. Quando abre e fecha aquela cortina, que aquela franja faz aquele movimento, cada vez o meu coração bate mais acelerado. E aí algumas experiências muito interessantes, alguns modelos interessantes. E aqui o modelo já existia da casa, que precisava ser concluída e tal. Foi muito lindo, porque a comissão foi capitaneada pela dona Ana Lindner. E ela é muito assim, decidida, determinada, e as coisas foram acontecendo. Sem ela, o teatro não estaria acabado. Ela foi uma pessoa que utilizou dessa influência que ela tem, da boa vontade, da credibilidade que ela tem. Ela conseguiu, junto à esfera governamental, um apoio, né? E outros vieram antes também, conseguiram um apoio. Acho que foi um esforço coletivo, mas a dona Ana merece todo o nosso reconhecimento aqui. Ela lutou incansavelmente. Eu, com o meu cargo, e a minha filha Margarete, que disse assim, mãe, o presidente do Bradesco, que está em São Paulo, ele nasceu aqui em Tangará. A senhora cumprimenta ele para o Natal e fala da nossa intenção. Ainda meu marido disse assim, olha, vocês duas estão sonhando muito alto. Não deu outra. Depois do Natal veio um fax, dizendo assim, dona Ana, me sensibilizei com sua carta. Já falei com o nosso diretor regional, o Dr. Carlos de Florianópolis, e nós vamos financiar as poltronas, que era quase 100 mil, da parte de baixo. Imagina, quando eu tive aquele cheque do Bradesco, o meu entusiasmo foi terrível. Fui penteando os empresários da região de Joaçaba, meus parentes de Três Itilhas, todo mundo colaborava. Meu Deus, e começou a vir dinheiro, consegui mais 160 mil. Eu estava muito feliz, mas muito feliz mesmo. Até os médicos, associações, todo mundo contribuía. A cidade começou a vibrar conosco. Tanto é que as poltronas do mezanino, então, foram pessoas particulares, cada uma tem uma plaquinha lá que doou uma daquelas poltronas. A comissão, um ajudava o outro. Agora vamos fazer isso, agora vamos fazer... E aconteceu. Então, no aniversário, que daí foi até estipulado pelo prefeito, no aniversário nós vamos fazer a inauguração. Foi feito. E tivemos o azar de uns 2, 3 meses antes da inauguração, deu um temporal tão grande e justamente em cima do palco era uma telha já bastante fragilizada, depois de 20 anos, e inundou todo o palco. Meu Deus do céu, nós nos reunimos, fizemos um levantamento, ia sair 10 mil reais. Aonde é que nós vamos achar 10 mil reais? Aí eu disse assim, gente, nós vamos ter que pedir pro Simadon, pro reitor da universidade. Eu tenho certeza que ele vai colaborar. Aí entramos na sala e daí o doutor Jair explicou tudo para ele. E de repente ele se virou para mim e disse, dona Ana, chegou a hora de eu pagar a dívida que eu tenho com a senhora. Eu disse, o senhor tem uma dívida comigo? Que novidade! Sim, diz ele. E hoje, dona Ana, eu assino os 10 mil para o teatro, para vocês terem esse sossego de ter uma coberta termoacústica que tinha que ter, né? Então, bom, o pessoal quase chorou, o pessoal da comissão, porque aquilo mexeu com o nosso coração. Foi um dia muito especial que eu estava muito emocionado, eu cheguei às lágrimas aqui dentro caminhando, sabendo de tanto envolvimento, tanto trabalho, tanta preocupação. Meu Deus, a inauguração foi uma glória total. De manhã veio o governador, o Dr. Carlos, representando o Bradesco, população, coral e tudo, e à noite a abertura então foi com o balé de Joinville. A Escola do Teatro Bolshoi era a nossa atração principal
que é uma atração de nível internacional, embora seja a escola e não o Bolshoi de Moscou, mas o nosso Bolshoi de Joinville, mas era algo grandioso. Mas nós misturamos isso com atrações locais. Nós tínhamos já que de cara dizer que isso aqui é para servir a comunidade daqui, mostrar o que tem de bom aqui. Eu participei da inauguração tocando o hino de Joaçaba, né? Fui apresentar o hino de Joaçaba. E foi um momento que teve a apresentação da banda Carlos Gomes, teve corais, né? Foi um evento muito bonito, foi um momento de coroar o Alfredo Sigva com uma estátua, né? Ele ganhou uma estátua em frente ao teatro. Então foi um momento muito bonito, assim, muito emocionante para todos, né? Na inauguração eu inaugurei cantando Tiribiribi. Foi emocionante, eu me emocionei tanto que tinha um ponto onde eu fiquei parada e o teatro todo escuro, né? Tinha tudo escuro. E o governador no camarim, que era ali em cima, ali com as autoridades, e o teatro super lotado, e convidado tudo que era lado, e eu tive um momento que eu não sei porque muita gente vai dizer que podia ser alucinação, mas não foi alucinação. Eu falei para o Carlos Scalé, que estava ao piano, bem aqui no piano, e disse: Carlos, eu sou muito emotiva nesse ponto agora, quando eu chegar para cantar, pode ser que eu fique nervosa, queira chorar, porque foi muita emoção. Aí o Carlos, eu disse: você faz um favor para mim, toca uma nota bem forte para mim voltar ao normal, se eu tiver. E eu comecei a cantar. E quando eu comecei a cantar, eu estava numa parte aguda, bonita, assim, eu não ia cair. Sabia que não ia cair porque era uma nota muito forte, muito bonita, mas eu inventei de olhar para cima, assim, para pedir força para Deus, né? Quando eu olhei para cima, eu tive uma sensação de que eu vi o maestro e todos que tinham morrido sorrindo para mim. Eu quis travar, eu pus as mãos para trás e me segurei dura e não errei e continuei cantando. Ele disse: me ajuda, e eu só disse mentalmente: me ajuda. Quando eu vi essa cena, eu não vou esquecer nunca. O que será que foi? Será que foi tanta emoção, tanta alegria, que eu vi o maestro e todos que já tinham partido ali sorrindo? Acho que era o sonho deles também. E era o sonho dourado do maestro, o término desse teatro. Eu fiz parte, além de mestre de cerimônia, ajudei na organização do evento de inauguração, que eu considero, até aquele dia, o evento mais importante, no mínimo, dos últimos 50 anos. Levando em conta o que significa o Teatro da Escajo para a região toda, para Santa Catarina, para o Brasil. Somos uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes que tem isso aqui. Isso aqui todos os artistas de renome, nacionais e internacionais que aqui vêm, ficam admirados, porque a maioria das cidades brasileiras não tem isso. Muitas cidades grandes não têm um teatro do padrão deste. Você olhava cada coisa, cada detalhe, assim, sabendo que cada detalhe foi uma preocupação, foi um trabalho de tanta gente, e você arredondar tudo isso, concluir, foi uma emoção muito grande para todas as pessoas que viveram esse trabalho, esse sonho. É um espaço que vale a pena conviver dentro com a turma que trabalha aqui dentro, cantar, ver todas as pessoas que aqui chegam. A emoção deles é linda ver, porque parece que estamos numa cidade de alto nível, e somos de alto nível mesmo. O povo daqui é hospitaleiro, é querido, é amado e é culto. E de lá para cá, alguns eventos internacionais, como o Balé Real da Dinamarca, como o grupo vocal de Cuba, que veio se apresentar aqui, o Vocal Tempo, em 2008.
O Luiz Henrique da Silveira de Florianópolis, outro grande amigo nosso. Meu Deus, ele me patrocinou espetáculos internacionais, o Real Balé da Dinamarca, o Balé Nacional da Polônia. E eu podia cobrar ingressos, eu cobrava ingressos altos, R$100 o ingresso, e podia ficar com o dinheiro. Então, eu investia, né? No ciclorama, no linóleo para os bailarinos. E todo mundo a meu favor, sabe? Porque uma pessoa, uma andorinha não faz verão. Precisa ter mais pessoas. É? O meu sentimento aqui primeiro, de gratidão, porque as pessoas se uniram. Também, por que não dizer gratidão a Deus, porque Ele deve ter iluminado para que essas pessoas se unissem. Era linda a comissão, entende, gente? A sociedade joaçabense abraçou, porque viu que a comissão era um pessoal que estava levando à frente, sério, para que as coisas acontecessem, né? O sonho de Alfredo Sigvald, ele se tornou realidade, né? Pelas mãos de tantas pessoas, tantos joaçabenses, ervalenses, lurizanenses, que participavam desse sonho da Escajo, que ajudaram aqui e, graças a Deus, concluímos o teatro. Esse maestro foi o responsável por Joaçaba merecer o título de capital cultural. Na hora em que ele faleceu, o teatro não estava concluído. Ele morreu em 94, em dezembro. Mas quando se pôde inaugurar, nada mais justo do que homenagear essa figura tão importante para a cultura catarinense do que o maestro Alfredo. O maestro Alfredo sonhava em ver essa casa como uma casa viva de cultura. E nós batalhamos incessantemente para cumprir esse sonho do maestro. E onde ele estiver, sei que está aplaudindo. Assim, o Teatro da Escajo, como é conhecido, virou uma referência regional. Poucas cidades em nosso estado têm um teatro com a qualidade do nosso. Ele é pequeno, são apenas 459 lugares, 318 na parte inferior e mais aqui a parte do mezanino onde estamos filmando. Mas, ao mesmo tempo, é uma obra que nos enche de orgulho. Os artistas de toda a região e de outras cidades, né, que vêm aqui, se apresentam, são valorizados. Aí eles sentem realmente o valor de você subir num palco, ser aplaudido, ter uma estrutura adequada para uma boa apresentação. A sua estrutura, vista externamente, lembra a figura de um piano, lembra o desenho de um piano. Nós temos, inclusive, um piano de cauda que foi doado gentilmente pela família Queiroz, através do Dr. Antônio Diomário e seus irmãos. Então, eu, presidente, recebi da pianista Eudóxia de Barros um comunicado que ela ia dar gratuitamente. Para o nosso teatro, ela ia fazer uma noite de apresentação. Meu Deus do céu, com o nosso pianinho, um quarto de cauda, já estava bem surradinho. Fizemos uma reunião e tínhamos o João Carlos Bordim, que ia muito a Florianópolis, e eu disse para o Teles, você com toda a tua magia de escrever carta, escreve uma carta para o doutor Diomário Queiroz, que os Queiroz moravam aqui em Joaçaba, e pede para o doutor Diomário interceder junto ao governador para a gente conseguir um piano. Olha, nós teríamos agora uma chance de ouro de uma apresentação de uma pianista nacional e o nosso pianinho daquele estado. Ah, o João Carlos pegou a carta, pronto. No domingo, para entregar para o Diomário interceder. No domingo, eu fazendo o molho no meu macarrão, toca o telefone. O Diomário me liga. Dona Ana, recebi sua carta. Me diga uma coisa, quanto é que sai um piano desses? Eu, na hora, pude responder, eu justamente sei que está saindo um amanhã, segunda-feira, em São Paulo, meia cauda, por R$44 mil. Então, ele disse assim, sabe do que, dona Ana? Nós somos em 7 irmãos, 5 nasceram em Joaçaba. Essa vai ser a nossa participação para a cultura de Joaçaba. Nós vamos bancar esse piano. Bom, eu disse para o Diomário, eu vou ter que me sentar, porque minhas pernas ficaram mole.
E realmente, no outro dia telefonamos. O Ricardo conseguiu pelo Expresso Joaçaba um caminhão especial. Olha, movimentamos o mundo. Na quinta-feira o piano estava aqui, na sexta-feira com nossos empregados montamos o piano lá. Já veio um afinador de Blumenau, e no sábado lá estávamos nós, a diretoria toda. Eu com o coração assim, pulsando e vendo que não deu tempo nem de passar um pano no piano, porque daí com aquelas luzes todas a gente via as pegadas, né? Mas foi uma apresentação, olha, lavamos a alma com a família Queiroz toda. Pelo palco do nosso teatro já passaram muitos artistas de renome internacional, muitos shows nacionais como Chico Anísio, Cleiton e Cledir, Guilherme Arantes, Oswaldo Montenegro e outros tantos. O comediante Chico Anísio, quando esteve aqui, ele nos disse: que cidade é essa, chamada Joaçaba, da qual eu nunca tinha ouvido falar, e que tem um teatro com uma acústica perfeita. Eu dispensava o microfone para falar com o povo, e que tem um santo lá no alto do morro, velando pela cidade. Vocês estão de parabéns, disse o Chico Anísio. Então os artistas adoram vir aqui porque eles sentem a energia da plateia muito próxima, né? Então eles sempre comentam: olha, que teatro maravilhoso, a acústica ficou muito privilegiada, você não precisa de sistema de som. É claro que se utiliza o sistema de som porque você precisa que o som envolva todas as pessoas, né, com a mesma qualidade. Então você vai colocar uma música gravada, você tem que ter a voz na mesma amplitude para que toque as pessoas. Mas um evento acústico, né, ele acontece naturalmente, sem necessidade de amplificação, e todo mundo ouve. O nosso arquiteto, o Arthur Peruso, ele teve a sorte que nós temos, o projeto dele, ele conseguiu deixar uma acústica invejável. Quando vêm os artistas de fora, dizem que poucos teatros no Brasil têm uma acústica tão privilegiada como esse nosso teatro Alfredo Sigwald. Mas eu entendo que o teatro cumpre a sua real função no momento em que pisam ali no palco artistas locais. E são vistos por seus pais, por seus irmãos, por seus vizinhos, pela comunidade, mostrando que aqui se faz arte. E já de imediato, assim que possível, começamos a provocar para que os artistas locais utilizassem o teatro. E aí criamos alguns eventos para isso: o Encontro de Violeiros, de Gaiteiros, o Joaçaba Art Show, que era uma noite cultural mista, de tudo um pouco, né? E aí já se passaram aqui mais de 2.000 artistas nesses eventos, né? E a grande preocupação sempre é manter a casa, né? Porque é uma casa que ela recebe algum recurso público para que sejam realizadas oficinas, né? Mas não é uma casa mantida pelo poder público. Ela é mantida por uma sociedade filantrópica, né? Que não tem ninguém recebe, né? Mas ela precisa pagar. Precisa pagar a conta, precisa pagar energia, precisa pagar colaboradores, precisa manter, né? E eu acho que agora as coisas estão caminhando, né? A população já reconhece o valor desse espaço, que é utilizado para palestras, para shows, para uma grande quantidade de coisas acontecem nesse palco, né? Então ficou tudo mais tranquilo, as coisas começaram a caminhar. Bem, quem entra pela porta da frente no teatro, né, dá de cara com essa cortina maravilhosa, fechada, né, cortina vermelha, esperando que ela se abra e que ali tenha uma surpresa, saia um artista e torne aquele momento melhor. Tudo bem, tudo isso acontece. Mas atrás das cortinas, muitas coisas são necessárias para que ela seja aberta e encante o público. Então, nesse teatro são realizadas, além dos shows, as apresentações desse palco, né, que é a plateia. Tem muitas salas, né, que são utilizadas para aulas, oficinas, laboratórios, né, de aprendizagem. Normalmente nós temos mais de 500 alunos vindos das diversas faixas etárias e de classes sociais. São pessoas, muitas delas humildes, que não teriam condições de bancar um ensino de qualidade como esse que é proporcionado pelos nossos professores, todos eles professores dedicados e com alta qualidade. Nós já chegamos a ter aqui, se não me engano, chegou a 800 alunos estudando cultura, arte em modalidades variadas gratuitamente. E isso tudo foi alimentando a própria máquina. Essa é uma engrenagem que começou a andar sozinho. Então, um menino que era aluno de uma determinada atividade cultural, algum tempo atrás, passou a ser professor. E um dos grandes patrimônios
dessas atividades foi aquele sonho do grande maestro Alfredo Sígavo de formar as oficinas para nós formarmos os futuros artistas. E a Escajo, nesse período, então, tem em torno de 15 oficinas, né, que oferece música, oferece aulas de violão, aulas de violinos, piano, artes cênicas, teatro, enfim, danças. Que coisa mais bonita, principalmente essas crianças da rede pública, e a gente fornece instrumento para eles. E você nem sabe como é gratificante quando a gente no final do ano vê aquela apresentação que tem 20 e 30 tocando violão, 20 e 30 tocando flauta. Meu Deus, essas crianças, a gente resgata a dignidade das famílias delas até. Porque imagina, daí vem os pais juntos, os pais se sentem valorizados, é gente humilde, mas vê um filho dele num palco tocando um instrumento, não tem preço essa satisfação, não tem preço. A gente vai lapidando eles, da primeira nota do piano, para a cabecinha deles notar o que é um dó, o que é um ré, o que é um solfejo, o que é no ensaio, a postura. Esse é meu trabalho. Assim, é como uma formiguinha, mas sai tanta gente bonita daqui e que aquilo é o pagamento, porque eu nunca cobrei para cantar, para trabalhar, para nada, e nem vou cobrar, porque esse é um dom que Deus me deu. Essas aulas, essas oficinas, como as chamamos, são bancadas pelos 2 municípios. Joaçaba, através de aprovação da Câmara de Vereadores, contribui com uma soma mensal. E Herval do Oeste nos cede 2 professores e um coordenador para todas essas atividades. Afinal, são aí 12 professores com 37 turmas e há que organizar muito bem para que isso aconteça de forma satisfatória. E essas salas todas aqui, elas funcionam para isso, para que as crianças, principalmente, né? As crianças têm um acesso, né, a uma educação musical, uma educação artística, têm a possibilidade de estar no palco. Muitas pessoas vêm e aqui são recebidas, né, projetos que acabam vindo conhecer o teatro. A gente sempre faz alguma apresentação, traz eles para o palco para eles verem a plateia a partir do ponto de vista das luzes batendo no rosto, né, que você praticamente vê pouco a plateia e quando você enxerga a plateia você pensa, nossa, está todo mundo me olhando. E eles ficam realmente fascinados e muitos querem vir estudar, querem vir ser artistas, querem vir desenvolver sua arte, né? Com o objetivo não só de formar o próximo artista, um novo artista, mas formar sim, com esse processo também de educação, o cidadão, que é o grande objetivo da cultura, é de formar um belo e bom cidadão para a nossa comunidade. As crianças que passam aqui pelo teatro, crescem, fazem dança, teatro, música, enfim, são pessoas diferenciadas, pessoas que aprendem a ter zelo pela cultura, por essas coisas aí. Hoje é uma casa de cultura que orgulha a cidade e toda a região, quiçá o estado. Você pisar nesse palco aqui, quando as luzes se acendem, sempre dá uma emoção, sempre dá um friozinho da barriga. E eu acho que essa é a essência da arte, né? A arte, ela dá um friozinho na barriga porque ela é feita com responsabilidade. Quem está no palco precisa se preparar para o que ele vai fazer. Então, tudo que exige uma preparação gera uma expectativa e dá esse friozinho na barriga. A gente tem a coisa mais difícil, né? Ah, mestre, como é que eu vou fazer teatro? Eu não tenho palco, eu não tenho cadeira para as pessoas sentarem, eu não tenho som, né? Mas você tem que construir isso aí tudo, porque não adianta você ter tudo isso aqui. Mas o teatro não funciona aqui porque não tem artista. Pois crie os artistas, entende? Faça curso para artista, faça formação para artista, desenvolva o pensamento na cidade, nas pessoas. Precisamos de artistas. Olha, o meu sentimento de ver o teatro concluído é de dever cumprido, de gratidão por tanta gente se envolver. E toda vez que eu passo aqui em frente, isso me vem no coração, assim, poxa, valeu a pena tantas noites de preocupações, tanto trabalho, tanto envolvimento, valeu a pena, porque hoje você vê isso aqui bem cuidado,
bem cuidado, que cada diretoria que vem e passa zela como se fosse um filho, cuidando com todo carinho, porque isso aqui é uma pérola para nós que participamos e vivemos isso aqui e também para Joaçaba e região. Gratidão, amor e uma outra palavra que eu deixo quando eu vejo o teatro, quando eu venho ao teatro, quando eu trabalho com coisas aqui no teatro que o pessoal chama para colaborar, que eu ainda continuo colaborando, é de encantamento, de encantamento. Nas vezes em que acontecem e aconteciam os espetáculos, toda a dificuldade que você teve para trazer um grande nome para cá, ou mesmo com os alunos das oficinas culturais, tudo que você passou durante o ano, ensinando, exercitando, todo esse sacrifício, esse esforço, ele fica para trás quando se abrem as cortinas e começa o espetáculo. E você olha as pessoas que estão na plateia e vê o brilho dos olhos dessas pessoas, isso na verdade compensa qualquer sacrifício que tenhamos passado para chegar àquele momento. Para mim é algo sem preço, é extraordinário, é mágico fazer parte de tudo isso, desde aquele nascedouro ali da pré, né, antes da inauguração, aquele momento sofrido, né? Muitas dúvidas, quantas críticas, pessoas que achavam que isso aqui não daria em nada, que isso aqui era para meia dúzia de privilegiados, né? E de repente a gente abriu isso de uma forma tão democrática para todas as modalidades. E é claro que ainda tem muita gente que não botou o pé aqui ainda e que deveria, né? Então eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, eu não consigo me imaginar em outra cidade e sou muito grato porque ao chegar em Joaçaba, como eu disse, logo eu fui apresentado ao teatro e o teatro a mim. E essa paixão fortíssima dura até hoje, fico feliz em poder contribuir modestamente com aquele pouquinho que a gente pode, mas para manter isso vivo e animar outras pessoas a fazerem parte também. É um sonho, foi um sonho quase tão impossível e a gente conseguiu realizá-lo assim, num clima de euforia, num clima de união, isso que é o essencial de tudo. Então, cada vez que tem uma apresentação, é uma glória para mim.